Então, pessoal, boa noite de novo aqui, né? Já estamos aqui gravando para os demais que não estão conosco online, né? Nós vamos discutir hoje, ou melhor, continuar nossa discussão, né, de um assunto extremamente importante, um assunto necessário para a formação profissional de vocês, tá? É um assunto que trata, só aceitar aqui o colega Alexandre Moreira, seja bem-vindo, Alexandre, boa noite. É um assunto que está dentro de um dos pontos, que são 4, que ainda está dentro do ponto organizações empresariais, tá? Esse assunto são os negócios jurídicos, tá bom? Gosto sempre de iniciar nossas discussões dizendo e, claro, né, expressando para vocês a importância que ou são todas as disciplinas da formação de vocês, logicamente, né? As disciplinas, elas são importantes porque, claro, né, elas vão proporcionar a vocês conhecimentos específicos e práticos relativos e que serão, claro, utilizados no dia a dia profissional. Claro que muitos já estão executando muitas atividades na área de gestão, né? E a nossa disciplina Estruturas de Direito, ela possibilita exatamente que a gente conheça quais são algumas bases jurídicas necessárias para esta nossa profissão, tanto do gestor contábil, como do administrador de empresa, como do gestor comercial, como do gestor de recursos humanos e de várias outras profissões, porque o direito está, ou melhor, o direito está em todas as profissões, já que para o exercício dessa profissão, nós temos que ter esse embasamento legal, certo? Então, é de fundamental importância nós estudarmos as estruturas de direito. Não há como vocês prescindirem desse estudo, certo? Nós fizemos desde o início de nossa disciplina, né, nós contextualizamos o direito propriamente dito, nós conceituamos o direito propriamente dito, fizemos uma discussão crítica e reflexiva sobre o direito, certo? Analisamos as principais fontes do direito, de onde surge, de onde nasce esse direito propriamente dito, certo? Fizemos uma análise crítica em relação às relações de poder como fonte do direito, analisamos a interpretação da norma. Como é, Alisson? Obriga as partes, Alisson. Obriga as partes. Rapaz, uma letra bonita dessa. Então, nós analisamos quais são as possibilidades de interpretação da norma, da lei, certo? No nosso grupo de estudo das sexta-feira, de 16 horas, mais ou menos, onde nós temos como monitores o Marcos Pablo e a Lúcia, nós discutimos também ainda a interpretação da norma sexta passada, estão convidados, logicamente, tá? Vamos abordar os novos conteúdos, nada mais o passado, mas pelo menos esses últimos, tá? Analisamos, claro, a interpretação, e aí a gente chegou nas organizações empresariais, certo? Onde nós analisamos a pessoa jurídica, a pessoa física, quando é que nós temos uma personalidade jurídica, quando é que nasce a personalidade jurídica. A personalidade jurídica, ela surge com o registro, e nós fomos bem incisivos, chatos, né, discutindo e aprofundando incessantemente isso, porque é a base também, claro, para todos aqueles que querem criar uma empresa, certo? E nós analisamos quando é que ocorre uma sociedade empresarial, o conceito de empresário, de empresa, e passamos um tempo discutindo as sociedades personificadas e não personificadas, certo? Discutimos as principais características destas sociedades personificadas e despersonificadas, ou não personificadas, né? Adentramos um pouco nas características da sociedade
limitada, ainda mais em função da Lei da Liberdade Econômica, que alterou um importante dispositivo em setembro de 2019, possibilitando aí que mais de um, antes era somente de 2 para frente, mas de um pode já ser ou criar uma sociedade limitada. Isso terá uma repercussão mais à frente bastante significativa. Por quê? Porque vai, com toda certeza, diminuir aquela empresa individual de uma só pessoa, que era a EIRELI, que exige uma série de requisitos, como no mínimo 100 salários mínimos e por aí vai, certo? Eu estou apenas revisando, pessoal, tá? Isso não é nada novo do que eu estou falando para vocês, certo? E tendo, olha só que coisa interessante, a gente conceituou o direito propriamente dito, nós discutimos de forma crítica o direito, certo? As nossas bases do direito, discutimos as sociedades empresariais, como é o seu início de constituição propriamente dito, e aí depois que você tem o direito, a sua análise conceitual, crítica, aí a gente chega no mundo dos negócios, ou seja, nas empresas, e agora, depois que a gente entendeu essa criação dessa empresa, as possibilidades de criação dessa empresa, nós agora vamos sair dela no sentido de fazer negócios com ela, certo? Como é que eu vou fazer negócios, ou aí a gente discutiu, ou pessoa física entre pessoa física, ou pessoa jurídica com pessoa física, pessoa jurídica, como é que se dá essa negociata no que diz respeito aos seus requisitos, tá? Nós temos que preencher requisitos legais para que nós tenhamos a devida validade, né, desse, ou melhor, e eficácia, né? Validade e eficácia desse negócio jurídico propriamente dito, certo? E foi então que nós discutimos já, certo, o conceito e os requisitos, certo, necessários para esse negócio jurídico, para a formalização desse negócio jurídico, né? E então nós vimos aí que esse conceito de negócio jurídico, ele é uma relação jurídica que decorre da manifestação de vontade negocial das partes, né? Claro, com o objetivo de ser considerado existente esse negócio, de ser válido esse negócio e de ser eficaz esse negócio, tá? E o que é interessante, que uma das colegas de vocês, quando enviou a atividade, né, ela registrou lá, né, ou melhor, fundamentou sua resposta, complementando ainda, quando fala de existência, validade e eficácia, né, como sendo a teoria ponteana. Olha que coisa fantástica dessa colega de vocês, né? A teoria ponteana. O que é que quis dizer quando ela falou teoria ponteana? A teoria ponteana é uma teoria defendida pelo grande doutrinador Pontes de Miranda. Pontes de Miranda é um grande defensor, certo? Desta teoria, que é por isso que eu trouxe para vocês, claro, né? E Pontes de Miranda, eles traz para a gente a chamada escada ponteana. Como assim? A escada ponteana, ela tem, primeiro, existir no mundo jurídico. Ela tem que, para que ser considerada, ela tem que ser existente a possibilidade legal, né, deste negócio jurídico. Ela tem que existir no mundo jurídico. Ela tem que existir entre nós, certo? Não existe um negócio extraterrestre, certo? Primeiro, existência. Segundo, tem que ser válido, tem que ter a sua validade perante terceiro, perante todos, e isso tem um embasamento também na legislação para que tenha essa validade, né? E tem que ser eficaz, propriamente dito, tem que produzir direitos e obrigações, claro, certo? Ou seja, eficaz
do ponto de vista lícito. Nós produzimos direitos e obrigações quando nós temos um negócio jurídico. Então, a teoria da escada ponteana, ela embasa nestes contextos, certo? De existência, validade e eficácia propriamente dito. Existência, validade e eficácia. O que ocorre, pessoal, é que o Código Civil de 2002, ele entendeu que ele não menciona de forma expressa o requisito da existência, tá? Boa noite, Paula. Ele não menciona de forma expressa o requisito da existência, certo? Porque o legislador, ele tratou a partir do plano da validade, né? E claro que essa teoria da existência, validade e eficácia é muito utilizada pela doutrina para o estudo e compreensão do negócio jurídico propriamente dito, certo? Mas, por quê? Porque o Código Civil de 2002 entendeu que já estava subtendido a existência quando tratamos da validade da norma, né? A norma ela é válida quando ela existe no mundo e no plano jurídico propriamente dito, certo? Então, pessoal, só para que nós compreendamos, né? Nós estamos apenas revisando aqui, boa noite, Isaldo, o conceito de negócio jurídico, né, como essa declaração de vontade entre as partes, né, mas a sua essência, ou seja, os seus pressupostos, ou seja, para que seja considerado propriamente dito esse negócio, ele tem que existir, tem que ser válido e tem que ser eficaz propriamente dito, que nada mais é do que a chamada escada ponteana, ou a teoria da escada ponteana do grande doutrinador Pontes de Miranda. Por que a escada ponteana? Porque foi ele que criou, logicamente. Logicamente foi ele que criou. Então, foi denominada como escada ponteana propriamente dito, certo? Nós vimos também, na nossa aula anterior, né, que os requisitos necessários para nós termos um negócio jurídico. Quais são? Agente capaz, né, ou seja, aquela pessoa que pode exercer pessoalmente seus direitos. E aí a gente viu toda a questão da capacidade e a incapacidade relativa, absoluta. Nós vimos lá, está lá gravado na outra aula, certo? Vimos também que para que nós tenhamos esse negócio jurídico, o objeto dele tem que ser lícito. Claro, logicamente, tem que estar de conformidade com a lei. Senão não tem como termos como exigir, não temos como exigir o cumprimento de uma obrigação se o negócio não for lícito, certo? Então, não há como nós exigirmos o cumprimento de uma negociata se ele não for lícito. Então, um dos requisitos também, claro, é o objeto lícito. Certo? A norma deve estar prevista ou não proibida na legislação, certo? Então, claro que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não prevista na legislação. Se não tiver prevista na legislação, logicamente, nós podemos fazer desde que não seja uma ilegalidade, logicamente. Então, mesmo que não esteja do ponto de vista do direito civil que eu estou falando, do direito civil, se a lei não proíbe, então eu posso fazer essa negociata propriamente dita. Por exemplo, a lei não proíbe que eu venda esta caneta para vocês, ou eu venda, ou compre de alguém, ou melhor, ou compre essa caneta aqui, vou comprar essa caneta ali pela relação. O Alexandre Moreira, vou comprar por R$10 do Alexandre Moreira, depois quero comprar uma outra caneta, mas da Ana Raniel, vou comprar por R$200. A lei não proíbe isso, entendeu? Então, a lei não proíbe. Se eu posso pagar,
Então, outros requisitos voltados para a agregação de valores, etc., a produtividade, a qualidade, isso aí eu tenho certeza que vocês devem estar analisando na disciplina de economia e por aí vai, certo? Mas esse negócio jurídico não está previsto na legislação, mas não é ilegal. Então, é possível nós fazermos essa negociata, logicamente, certo? E, logicamente, tem que ter como requisito, um deles, claro, é a causa final, né? A finalidade tem que ser lícita dessa negociata jurídica, certo? E então, pessoal, nós chegamos aqui neste ponto que são os efeitos dos negócios jurídicos. Então, deixa-me pegar aqui minha canetinha no quadro branco, a vermelha, certo? É só porque a vermelha chama atenção, pessoal, somente, certo? Então, nós temos que ver os efeitos dos negócios jurídicos, né? E o que são os efeitos? A sua eficácia propriamente dita, certo? A sua eficácia que vai gerar necessariamente direitos e obrigações, pessoal. Então, nós temos como um dos principais, eu diria, um dos principais e essenciais efeitos de uma negociata que vocês realizaram é gerar direitos e obrigações, certo? É o chamado direitos e obrigações erga omnes, o que é uma frase latina que diz que erga omnes é a mesma coisa que para todos. Erga omnes. Ou seja, para todos. É a mesma coisa. Se você, quando estiver conversando com alguém e vai dizer, se tiver alguém do jurídico, vai dizer, oh, não, isso aí tem um efeito erga omnes. Ou seja, nós já sabemos que é um efeito para todos. Para todos. Como assim para todos? Porque essa geração de direitos e obrigações, pessoal, ela vai garantir que este negócio jurídico seja cumprido. E depois, ele vai fazer com que a outra parte esteja obrigada ao cumprimento desta obrigação, certo? Então, um dos outros efeitos do negócio jurídico é, logicamente, a obrigação entre as partes, tá? Parece ser simples, pessoal, mas tem uma repercussão extremamente importante. Extremamente importante. Por quê? Porque se a outra parte não adimplir, o que é... pessoal, eu sei. Calma aí, tá? Vocês agora estão em um outro nível, certo? Vocês estão em um outro patamar, vocês estão numa academia, certo? De nível superior. É importante se acostumar com as palavras, tá? Eu sei que algumas pessoas presencialmente acabaram um tanto quanto assim, mas o professor Luciano fala umas palavras tão difíceis. Pergunta, pessoal. Mas eu estou falando e não é difícil. É o palavreado do mundo jurídico administrativo, pessoal. Tá? Vocês vão ouvir muito isso. Se a outra parte não adimplir um contrato. O que é adimplir? Cumprir. Se a outra parte não adimplir, se a outra parte não cumprir um contrato, e aí? Certo? E aí? Por isso que esses efeitos são extremamente importantes, pessoal. Por isso que você, fazendo um contrato, ele tem que ter cláusulas muito claras sobre os direitos e obrigações, certo? Logicamente que nós já analisamos que é possível um contrato não escrito oral. Ok, a gente viu isso, mas devemos ter cuidado, porque é melhor termos um contrato escrito, certo? Então, pessoal, adimplir, certo? Vou apagar aqui, espera ainda. Então, adimplir, certo? Cumprir.
Eita, pessoal, vocês já entendem minhas letras, deixa vocês reclamam, né? Cumprir. Então, pessoal, então como exigir disso, exigir da outra pessoa, certo? Pessoal, se eu estiver indo devagar, me avisem que eu vou mais rápido, certo? É muito importante isso. E se eu estiver indo rápido, avise que eu vou mais devagarzinho, tá bom? Eu sei que eu falo rápido, mas eu estou tentando abordar, não, vamos abordar o conteúdo de forma pausada, mas para que nós possamos compreender, tá bom? Então, os efeitos: gera direito e obrigações, obriga as partes. Ora, doutor e doutora, como obrigar o adimplemento de um contrato, certo? A doutora Lúcia, que está aqui, né, ela comprou de minha pessoa esta caneta, que inclusive nós ganhamos do professor Jaime, nosso reitor, certo? Essa bela caneta, certo? Claro, ganhamos, mas nós estamos tratando aqui de forma. Não é que eu esteja vendendo, eu estou usando como exemplo, logicamente. Tá? Então, tenho uma empresa que vende caneta, logicamente, e aí a caríssima Lúcia me comprou essa caneta aqui por R$1.000. Olha aí, Lúcia, R$1.000. E ela foi e pagou, e eu não entreguei. E aí? E aí, doutor e doutora? O que fazer? Ora, como fazer obrigar o adimplemento desse contrato, certo? O cumprimento desse contrato. Então, a nossa caríssima Lúcia vai entrar com uma ação, evidentemente. Nós temos um contrato firmado, tá? Esse contrato, ela vai entrar com uma ação para a execução e o cumprimento desta obrigação, certo? Na verdade, ela vai entrar com uma chamada ação de obrigação de dar a coisa. As obrigações podem ser dar, fazer e não fazer, certo? Então, ela vai entrar com uma ação que a gente chama ação de obrigação, e a obrigação de dar a coisa certa, certo? E aí ela vai fundamentar, logicamente, com o contrato, tá? Logicamente, com o contrato. E isto nada mais é do que o quê, meus queridos e queridas? A defesa em juízo. A defesa em juízo, certo? Espera aí que arrastou aqui o negócio. A defesa em juízo. A defesa em juízo. Ora, no contrato firmado com a Lúcia, estamos usando como exemplo, por exemplo, tinha como uma das minhas obrigações a entrega da coisa. Pessoal, eu já disse que juridicamente o objeto é considerado coisa, certo? E está lá no direito civil chamado direito das coisas, tá? Então, ela vai entrar, evidentemente, ela é empresária, vocês empresários vão entrar com essa ação de obrigação de dar, né, para me obrigar a adimplir o contrato, a cumprir esse contrato propriamente dito, certo? Então, nós temos aqui, pessoal, como efeitos desses negócios jurídicos, gerar direitos e obrigações, obrigar as partes e a defesa em juízo. Agora, digam-me onde que isto não se aplica ou está se aplicando hoje no dia a dia nosso. No dia a dia nosso, certo? Como? Pessoal, isso faz parte do nosso dia a dia. Não tem como a gente não ter contato, conhecer, certo? Parece simples? Pode ser, mas são requisitos extremamente importantes para o nosso exercício profissional, certo? O que é interessante também, pessoal, é o seguinte, é que estes negócios jurídicos, né? Esses negócios jurídicos
Se Deus o livre, tal, tal, eu pereço, por exemplo. Então, esses direitos também poderão ser representados pelos meus herdeiros, tá bom? Esses direitos são transferidos também para os meus herdeiros, tá bom? E isso são, evidentemente, um dos efeitos do negócio jurídico, logicamente, é exatamente essa transferência aos herdeiros os direitos decorrentes do negócio jurídico, salvo se tivermos alguma cláusula ou negócios que seja de ordem personalíssima, certo? Mas como assim um direito personalíssimo que não... Como é, olha só que coisa interessante. Essa transferência aos herdeiros tem uma exceção, desde que não seja personalíssimo. Personalíssimo. Desde que não personalíssimo. Como assim, doutor? Como assim, doutora? Veja bem. Preste atenção, pessoal. Talvez muitos já saibam, mas vamos aqui. Eu estou modificando aqui porque eu tenho que ficar me vendo ali na janelinha, que eu tenho como me ver ali também, senão me corta aqui. Vocês estão vendo meu quadro aqui, ó. Show de bola. Ora, eu vendi esta caneta para a nossa colega Lúcia por R$ 1.000. R$ 1.000, tá? Eu morri, certo? Pessoal, não tem nenhum problema em morrer, não, né? Isso é do ser humano, o que é que pode fazer, né? Ninguém quer, mas vai, certo? Eu morri. O direito que a Lúcia tem, ou melhor, esta coisa que eu tenho, ela é algo personalíssimo ou não personalíssimo? O que é que vocês acham? Escrevam aí. Vocês acham que eu ter esta caneta é um direito personalíssimo ou não personalíssimo? Vocês acham que sim ou que não? Diga, Lúcia. Tá melhor, Lúcia. Tem mais um outro colega aí com dengue, Lúcia. Pessoal, aí é o seguinte, Lúcia. Presta atenção. E Abson, etc e tal. Personalíssimo. Se eu morrer, Lúcia, que me comprou essa caneta, eu morri. Lúcia ainda tem como receber essa caneta, sim ou não? Se eu morrer, ela tem como receber essa caneta, sim ou não, pessoal? Sim. Se sim, então não é um direito personalíssimo, doutor e doutora. Não é um direito personalíssimo. Porque mesmo que eu morra, a coisa ainda vai existir. Os meus herdeiros vão ser obrigados a entregar a coisa, a caneta para a Lúcia. Tá bom? Agora, por exemplo, aí agora eu vou ser o seguinte. Lúcia, essa caneta é de Marcos Pablo, que falou ali. Marcos Pablo não entregou a caneta. Certo? Lúcia, então, me contratou como advogado de Lúcia para processar Marcos Pablo para entregar a caneta. Eu morri. Este direito, esta ação minha de ser advogado de Lúcia vai existir ainda, sim ou não? Então, era um direito personalíssimo. Personalíssimo implica que nenhuma outra pessoa poderá exercer ou executar a posteriori. Ou seja, depois. Então, lógico, eu usei um exemplo simples. Isso tudo é analisado em algum contexto, certo? Então, fazer algum trabalho, fazer alguma situação, isso ocorre muito, pessoal, no contrato de prestação de serviço. Ora,
Show de bola, Bruno Silva. Bruno, show de bola. Eu estava falando exatamente no momento que apareceu sua mensagem. Exatamente no. Pessoal, vocês são muito inteligentes. Gosto demais da turma de vocês. Certo? E todas as outras também. Exatamente, Bruno. Está vinculado a quase sempre a um contrato de prestação de serviço, doutor e doutora. Certo? Que não tem como transferir para um terceiro o cumprimento. Agora, por que está vinculado a um contrato de prestação de serviço ou nessas condições que eu estou falando para vocês? Porque isso está vinculado, pessoal. Deixa eu colocar um quadrozinho branco aqui que eu gosto de escrever muito, vocês sabem. Isso está vinculado, pessoal. Isso está vinculado. Ai, volta aqui. Isso está vinculado, pessoal, a técnica, exercício, né, de algo, certo? Para que a gente melhor possa compreender, né? É a chamada expertise, né? Então, isso tudo está vinculado a esse contexto, né? Ser experto, que chama, né? Ou seja, isso aqui é a técnica, o domínio da técnica. Pessoal, isso é só rascunho, pessoal. Isso é só rascunho. Não, eu estou só escrevendo aí o que eu estou... Ai, meu Deus. Eu tenho alguma mensagem aqui do professor Leandro para vocês. Bom, então, pessoal, é exatamente isso, certo? Eu preciso apenas fazer uma pequena consideração aqui, pessoal. Olha só, pessoal, nós estamos tratando dos efeitos do negócio jurídico, mas eu não posso, vocês têm que me compreender, que o seguinte, eu não posso só ler o que está lá. Vocês estão me entendendo? Eu não posso, aí eu não estaria aprofundando o conteúdo, né? Eu tenho que aprofundar o conteúdo, por isso que a gente escreve só algumas coisinhas ali no quadro e a gente fala muito, certo? E eu falo até demais pelos cotovelos, né? Mas tudo bem. Então, o que a gente precisa saber aqui, ó? Transfere, um dos outros efeitos é essa transferência aos herdeiros, certo? E aí, claro, que aqui, quando a gente fala em herdeiros, quem são os herdeiros, tá bom? Quem são os herdeiros? Eu vou falar muito rapidamente, sem aprofundar, tá bom? Sem aprofundar, para que vocês compreendam, tá bom? Eu posso fazer só um considerando sobre os herdeiros, ok, pessoal? Vou apagar aqui, bem rapidamente. Deixa eu ver. Então, é o seguinte, pessoal, só um adendo aqui para a gente compreender quando a gente fala de herdeiro. Só um minutinho, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não. Então, pessoal, herdeiros. Então, com a morte, abre-se a sucessão. Então, Luciano está aqui. Luciano, eu, professor, né? Luciano aí, colega não, tá bom, Luciano? Então, quem é que herda de Luciano? Bem rapidamente. Então, primeiro herda-se os descendentes, filhos. Se não tem filhos, os ascendentes, pais. Se não tem pais nem filhos, vamos para os colaterais, irmãos. Tá bom? Irmãos. Tá? Se não tem irmãos, mas morreram já os irmãos, os sobrinhos. Certo? E o Luciano deve ver muito isso lá no cartório. Os sobrinhos, tá bom? Se não tem sobrinhos, aí vai para os sobrinhos do Luciano, logicamente, né? Sobrinho dos sobrinhos, aí vai, certo?
E vai aí para frente, tá bom? Pessoal, eu não estou lembrando aqui agora, pera ainda. Salve, professor, os sócios da empresa de Luciano poderiam entrar aí também. Interessante, interessante. Mas aí o que acontece é o seguinte, Bruno, não necessariamente. Por exemplo, eu tenho uma sociedade aqui, eu sou sócio dessa outra pessoa. Os meus direitos sobre esta sociedade vão ser transferidos aos meus descendentes, entendeu? Não pode, o sócio não herda. Só quem herda é quem é parente, entendeu? Só quem herda é quem é parente, Bruno. Tá me entendendo? Só quem herda é quem é parente, sócio não. Aqui vai continuar a sociedade. E aí vai em seguida, entendeu? Pessoal, eu não estou lembrado aqui agora exatamente, mas eu acho que é a partir da quarta geração, quinta geração de descendente, não herda mais, tá bom? Tá lá no Código Civil, não recordo agora. Mas, por exemplo, pessoal, primeiro, segundo, terceiro. Vocês sabiam que os irmãos são parentes meus em segundo grau? É isso mesmo, pessoal. Primeiro grau, segundo grau. E meus sobrinhos são meus parentes em terceiro grau, tá bom? Só para ficar claro isso. Essa é o início da ordem de sucessão. Então, foi ótima a pergunta do Bruno. Show de bola, Bruno. Show de bola a sua pergunta. Sua pergunta foi extremamente importante, pessoal. O Bruno perguntou, tudo a ver com o que a gente está falando. Professor, os sócios da empresa de Luciano poderiam entrar aí também? Não, eles são sócio. Ah, são os filhos aqui do sobrinho. Aqui, os filhos do sobrinho aqui. Filhos desse daqui do meu sobrinho, entendeu? Quarto grau. Aí vai, os filhos dos filhos, quinto, sexto, entendeu? E vai-se embora. É isso aí, entendeu, Luciano? E aí vai, filhos desse sobrinho aqui, né? E aí vai, filhos dos filhos dos filhos. Pessoal, não lembro, ou é quarta ou é quinta geração. Quarto ou quinto grau. Geração não, vou corrigir. Corrigindo. Geração é outra coisa. Quarto ou quinto grau que não herda, salvo engano agora. Não lembro exatamente, está lá no Código Civil, pessoal, no direito das sucessões. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, como não é direito das sucessões, nós estamos tratando somente para explicar, e a pergunta do Bruno foi extremamente importante. Por quê? Porque ela nos traz aí que os sócios não são herdeiros do outro sócio, tá bom? Somente os parentes é que herdam aí, tá? Então, por isto que eu fiz esta parte aqui, quando a gente fala de transfere para os herdeiros os direitos sobre os negócios jurídicos. Extremamente pergunta. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Entenderam sobre os direitos personalíssimos? Perguntas sobre os efeitos dos negócios jurídicos? Deixa eu só marcar aqui, como já tendo falado. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Tem Os netos dos filhos vêm quando, professor? Pronto. Peraí. É porque nessa minha colocação aqui, nesse meu exemplo, Alisson. Peraí ainda, Alisson. É porque neste exemplo aqui, eu levei em consideração que Luciano não teria filhos, tá bom? Mas, por exemplo, porque os pais. Olha, boa pergunta aí, Alisson. Boa pergunta aí. Espera ainda, Alisson. Boa pergunta, só para compreender. Boa pergunta sua. Este que só herdam se não tiver esse.
estes somente herdarão se não tiver este. Se tiver este filho biológico ou adotado, este daqui vai herdar tudo, todos os negócios jurídicos. Entenderam, pessoal? Este daqui vai herdar todos os negócios jurídicos. Boa pergunta. E aqui tem os netos. Se meu filho tiver falecido e deixou neto, o neto é que vai herdar tudo. Neto, bisneto, trineto, seja lá o que for. Tu entendeu, Alisson? Este de cima, os pais só herdam se não tiver filhos. Se não tiver filhos, pessoal. Então, boa pergunta sua, certo? E isto, pessoal, tem uma repercussão extremamente importante nos negócios jurídicos. Nos negócios jurídicos, tá bom? O que é que nós podemos aprofundar? Vocês querem que eu aprofunde só uma outra repercussão aí nos negócios jurídicos vinculado à questão de herdeiros? Tem tudo a ver, logicamente, né? Pessoal, olha só. Sobre o possível adotando. Espera aí que eu vou pegar uma caneta verde. Adotando. Deixa eu te perguntar para vocês. Agora eu vou. Olha só. Eu sou dono de uma empresa, vendi aqui a caneta aí a Lúcia, certo? Olha só que questão interessante. Olha só que questão interessante. Questão de concurso. De concurso envolvendo negócio jurídico. Bolando agora. Tirar isso aqui. Deixar. Tem uma empresa, vendi um negócio jurídico, sou dono da empresa para cumprir esse negócio jurídico, certo? Não tenho filhos, mas criava uma pessoa desde novinho ou novinha. A minha pergunta é o seguinte, eu só criava. Há a possibilidade dessa pessoa herdar todos esses negócios jurídicos de Luciano, sim ou não? Pergunta boa, pessoal. Pense numa pergunta boa essa. Quando a gente... Maria Vitória, é igual a casamento. Quando a gente... quem já é casado aí... É igual a casamento. Quando a gente diz sim, aí tem um monte de consequência, né? E quando a gente diz não, também tem um monte de consequência, né? E aí uma das consequências aqui é por quê? Como? Sim, por quê? Quem acha que sim mais? Vocês entenderam o exemplo que eu dei, pessoal? Nós temos um negócio jurídico, nós estamos tratando dos efeitos dos negócios jurídicos, certo? E aí, eu não tenho filhos, mas eu criava uma pessoa, ou um garoto ou uma garota, desde novinho, certo? Eu não adotei esse garoto ainda, ou essa garota. Não é adotado. Se for adotado, pessoal, quem é adotado é filho como se fosse, tá bom? Adotado é filho como se fosse, tá bom? Não existe isso. Mas eu não adotei. Não tem adoção aqui, pessoal. Não tem adoção aqui. Vou botar o vermelho para dizer que não tem adoção. Eu só criava. É possível essa pessoa aqui herdar todos os negócios jurídicos de Luciano? Olha só que interessante, o Bruno. Cadê o meu xará Luciano aí também? Nosso cartorário. E aí? Lúcia, Marcos Pablo. Luciano, Francisco José, Leonardo. Eita, rapaz. Tava aqui não, é?
Acredito que perante a lei não é possível, não tem um documento que prove o parentesco. Tem registro não, Francisco José? Acho que não. Eita, é o Gleilson, né? Vou ficar neutro nessa. Eita, rapaz. Pessoal, o seguinte... Ah, e outra... Pronto, pessoal. Seguinte. Não, o Exaú acha que não. Pessoal, olha só que tema interessantíssimo envolvendo negócio jurídico e repercute em tudo, pessoal. Certo? Não tem previsão legal, tá bom? Não há na lei esta possibilidade de que, por eu criar a pessoa herdar meus negócios jurídicos, ou todos os meu patrimônio e negócio jurídico, inclusive para obrigar a entregar a caneta para a Lúcia. Certo? Não há. Não há. E outra coisa, o seguinte, olha só, eu criava esta pessoa e eu não tenho mais pai, mas tenho os irmãos, né? E vocês já pensaram e já imaginaram aqui que os irmãos estão todos querendo tomar de conta do meu negócio jurídico, não é não? Então a briga é grande. Não, se houver testamento, também aí está resolvido, Lúcia. Mas no meu exemplo não tem testamento, que eu quero é complicar. Se tiver testamento, tá ok. Apesar, pessoal, que no testamento eu não posso dispor de todo o meu patrimônio, tá bom? No testamento eu tenho uma porcentagem. Por exemplo, se eu sou casado e não tenho filhos nem pais, eu tenho que reservar a cota parte para a pessoa com quem eu estou casado, né? Para a mulher que eu estou casado. Se eu tenho filhos, eu não posso deixar o patrimônio todo só para um ou para um terceiro. Eu tenho que reservar a cota parte para um dos meus filhos. Se eu tenho pais e não tenho filhos, eu não posso deixar todo o meu patrimônio para um terceiro, porque eu tenho que reservar a cota parte para os meus pais. Eu só posso testar, Lúcia, todo o meu patrimônio se eu não tiver filhos, não tiver pais e não for casado ou não viver em união estável. Aí eu posso testar ou deixar todo o meu patrimônio, tá bom? Tanto por escritura pública como por escritura particular. Eu posso redigir isso, certo? Mas no nosso exemplo, o nosso exemplo é para complicar. No nosso exemplo não tem testamento, tá? E não há a previsão na lei. Isso quer dizer que se eu tenho irmãos, meus irmãos vão querer e estão de olho no meu patrimônio e, logicamente, nos negócios jurídicos que eu firmei. Inclusive, eles estão querendo questionar a entrega da caneta para a Lúcia. Está dizendo que não vale 1.000. Valeria era 5.000 essa caneta, Lúcia. E meus irmãos querem isso. Cobrar e dizer que esse negócio é nulo, de pleno direito. Pessoal, não tem na legislação esta possibilidade legal. Não tem na legislação essa possibilidade legal. No entanto, eu pergunto para vocês agora: matéria dada, matéria estudada. Quais são, ou eu vou perguntar mais fácil, a lei é a única fonte que fundamenta uma negociata, um negócio jurídico, sim ou não? Só me digam isso. A lei é a única fonte que fundamenta um negócio jurídico, sim ou não, pessoal? Pessoal, lembrem das fontes dos negócios jurídicos. Nós tivemos como fonte dos negócios jurídicos somente a lei? Espera aí, pessoal, lembrem direitinho. Lembrem direitinho. Muito bem. Uma partezinho aqui na questão dos herdeiros do negócio jurídico. Vocês lembram do brocardo, ou da frase latina pacta sunt servanda? O negócio que foi acordado com Lúcia, o contrato, pacta sunt servanda. O negócio que foi acordado tem que ser cumprido.
Lúcia vai receber essa caneta, seja de quem for, nem que seja por ordem judicial, mas ela vai receber. Isso se chama pacta sunt servanda, não importa quem vai entregar, certo? Não importa quem vai entregar. A discussão ali na questão dos herdeiros é quem vai entregar. Mas que Lúcia vai receber, vai. Por quê? Porque existe o pacta sunt servanda, doutor e doutora. Pacta, o que é o pacta sunt servanda? O que foi acordado deve ser cumprido. Exatamente, Luciano. Que seja formal ou informal, escrito ou falado, contrato deve ser cumprido. O que nós estamos discutindo ali é o seguinte: quem vai cumprir? Quem vai cumprir o negócio jurídico? Ou quem está detendo ou é detentor do negócio jurídico? No entanto, lembrem que não temos somente como fonte dos... Olha, pessoal, quem achou que... mas nós estamos falando, que eu tenho certeza que vocês não acharam isso. Mas quem achou que... mas estudar as fontes do direito, coisa tão chata, não vai servir para nada. Vai servir sim, doutor. Vai servir sim. Primeiro, o próprio contrato é uma fonte. O próprio acordo é uma fonte, tá bom? É uma fonte de direito. Nós vamos ver se der aí na questão da classificação das espécies de negócio jurídico, que nós vamos ver que exatamente há uma negociata bilateral, né? Um negócio bilateral aí entre as partes, né? De direito privado, tá? E nós vimos, pessoal, que existem os costumes, existem a doutrina, lembra da doutrina? Por exemplo, Pontes de Miranda, ou a teoria da escada ponteana, que eu comecei falando hoje para vocês, certo? Ele trata exatamente que no início, ou seja, para que um negócio exista, ele tem que ter existência, validade e eficácia, né? A existência propriamente dita, certo? E, Luciano, o Estado pode interferir, professor? Por exemplo, pegar os bens do falecido, leiloar e pagar o terceiro para não sair lesado, no caso de não ter legalmente herdeiro. Luciano, o Estado somente ficará com o patrimônio de uma pessoa se ele for decretado por um juiz como sendo um patrimônio vacante, não tem herdeiros. Aí vai tudo para o Estado, tá bom? Mas se Lúcia, que entrou com um processo judicial de cobrança, de cumprimento, de adimplemento do contrato, o juiz vai determinar que seja cumprido primeiro o contrato de Lúcia e aí depois vai para o Estado se não houver nenhum herdeiro. Entendeu? Se for o caso. Pessoal, a doutrina, presta atenção, negócio jurídico extremamente importante, que vocês não vão ler na lei, tá bom? Não vão encontrar na lei. A doutrina entende que a pessoa que eu criava pode ser considerado adotado. Existe uma ação judicial, ação de adoção post-mortem. Ação de adoção post-mortem. Espera aí, porque eu já apaguei lá. Ação de adoção post-mortem. Eu escrevi aí porque eu teria que ter mais um quadrozinho ali para poder... E eu não queria sair da lei para poder compreender. Existe uma chamada ação de adoção... Vou colocar aqui, tá bom, pessoal? Ação de adoção post-mortem. Ou seja, uma ação de adoção após a morte.
a pessoa, o garoto ou a garota que eu criava, que com certeza já deve estar de maior, porque era desde criança, vai entrar com a ação. Por quê? Porque a doutrina entende que esta pessoa preenche todos os requisitos da adoção. Eu criei desde pequeno, eu dei todos os... cuidei como se filho fosse, e ficou subentendido que ele ou ela iria e deveria herdar o meu patrimônio, inclusive meus negócios jurídicos. E por uma fatalidade, não deu tempo consolidar essa ação de adoção, certo? Perfeito, perfeito. Uma paternidade afetiva. Perfeito. Porque a paternidade afetiva, Lúcia, está dentro de dos próprios contextos de uma ação de adoção. Entendeu? Exatamente. Certo? Então, há todos os requisitos legais para que isso ocorra. No entanto, por suposto, sem embargo, se eu já tinha entrado com ação de adoção e eu faleci no meio da ação, é seguro a adoção. Se foi uma ação posterior à morte, então, esta pessoa, garoto ou a garota, que vai ter que entrar com ação e vai ter que juntar uma maior provas de que, evidentemente, eu criava como se filho fosse, e evidentemente, tinha essa intenção de adotar. A probabilidade de ser confirmado pelo juiz é mais de 50%. É mais de 50%. Olha só, pessoal, se nós fôssemos apenas ler o que está lá no nosso material de estudos, que diz, no ponto 4, está lá no Unileão Digital, que efeitos do negócio jurídico transfere aos herdeiros os direitos decorrentes do negócio jurídico, parênteses, salvo nos casos de natureza personalíssima. Ou seja, esta simples frase pequena tem um significado enorme, que se desdobra em tudo isto que eu estou falando para vocês. Em tudo isto que eu estou falando para vocês. Então, isso implica que o cumprimento deste negócio jurídico para com Lúcia poderá, certo, ser cumprido por esta pessoa que eu criava, certo? Logicamente, por esta pessoa que eu criava, certo? Dentro, evidentemente, depois de uma ação judicial de adoção post-mortem. No entanto, eu recomendo, quer dizer, o advogado de Lúcia vai recomendar que, mesmo que tenha entrado com essa ação lá de ação de adoção, ela já ingresse com a ação de cumprimento do negócio jurídico. Por quê? Porque ela vai se habilitar lá no patrimônio de Luciano Professor para receber para o cumprimento desse negócio jurídico. Depende da interpretação, eu não diria da lei, porque a lei não prevê, Lúcia. A lei não prevê esta situação que eu falei para vocês. Depende da interpretação das fontes do direito. Entendeu? Depende da interpretação. Aí nós temos aí a doutrina, temos a doutrina. Que fontes envolve tudo isso aí? Que fontes nós podemos ter como embasamento para o que a gente discutiu agora? A doutrina, a jurisprudência dos tribunais. Falei para vocês o que são jurisprudência. Jurisprudência são decisões dos tribunais sobre um determinado assunto. Já houve casos decididos na justiça sobre isso? Sim, fundamenta. Outra, os costumes fundamentam. Como assim, os costumes? Ele criava como se filho fosse, ele tinha senha do banco, de tudo, cuidava dos negócios do pai afetivo, entendeu? Então, tudo isso repercute necessariamente dentro desse contexto aí, dessa adoção pós-mortem, que tem a repercussão no negócio jurídico. Perguntas, pessoal? Perguntas? Mais alguma pergunta? Vocês entenderam esse contexto que eu falei para vocês, pessoal?
E o que é isso aqui no grupo de vocês? Ah, só não teve ninguém pedindo para entrar. Meu Deus do céu, que relação é essa? Presta atenção, pessoal, eu vou cobrar essas coisas que eu estou falando. Francília, você não entendeu em que ponto? Francília, por gentileza, pergunte para a gente fazer uma revisãozinha aí. Oxente, como foi? E o não, não ali, Francília? Pessoal, ok, podemos continuar para o nosso próximo ponto. Vocês já, pessoal, todo mundo já fez o trabalho? Ah, sim, 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 entendi, entendi. Ah, pois é outro assunto lá no grupo. Pessoal, o próximo assunto que a gente vai entrar é relativo à classificação e espécie do negócio jurídico. A minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês querem que eu entre nesse assunto ou dê um stop aqui para que vocês façam a nossa atividade que está pendente, que será até quinta-feira? Digam aí, senão a gente passa para um novo ponto que serão as espécies de negócio jurídico, negócio unilateral, bilateral, plurilateral e também dentro desse a titularidade e a onerosidade do negócio jurídico, além quanto à forma do negócio jurídico. Não, relaxe, minhas atividades é bem tranquilo, Lúcia. Não será, ou Francília, não será cobrado nada que nada que não seja dentro do que está lá nas apostilas. Nas apostilas. Nada mesmo, nada diferente. Beleza, pessoal. Então, pessoal, só mais um pouquinho. Eu sei que vocês estão aí. Pessoal, eu pensando que a gente estava no primeiro horário. Eu estou areadinho, não vou mentir. Eu pensei que a gente estava no primeiro horário. Nós estamos aí no segundo horário. Verdade, pessoal. A gente pode ficar até amanhã. Então, pessoal, a nossa próxima discussão é sobre a classificação, eita, espécies de negócio jurídico. Negócio jurídico. Ora, e ele se classifica em quê, pessoal? Então, ele se classifica em negócio unilateral, em negócio bilateral, em negócio lateral. E depois a gente vê essa subdivisão aqui. Então, pessoal, quando é que nós temos um negócio unilateral? Ora, nós temos uma negociata unilateral, quando há declaração de vontade de apenas uma das partes. Exatamente, exatamente. Logicamente que o negócio unilateral é quando não há um liame com o segundo interlocutor. É isso mesmo, Francília. Tenha calma, mulher. Porque a gente tem que aprofundar, né? Só que está lá. Unilateral, liame, um elo, um vínculo, Alisson. Liame é vínculo, elo. Unilateral, pessoal, é quando você não tem a figura da segunda pessoa, logicamente, né? Não há não há o contexto da obrigação da outra parte. Não há o contexto da obrigação da outra parte, ainda. Não há obrigação da outra parte. Da outra parte. Certo?
Então, ele é unilateral dentro desse contexto, né? Não há esse elo ainda com a outra parte, né? Ou seja, o eu sozinho constitui possíveis direitos e possíveis obrigações, certo? Possíveis direitos e possíveis obrigações, certo? Dentro, evidentemente, desse negócio jurídico, né? E aí, como a gente colocou lá, logicamente, por exemplo, e está lá o testamento, que já foi falado, e eu coloquei lá na apostila de vocês. O testamento, Luciano. Testamento tem ainda o vínculo da outra pessoa? Não tem. Não tem. Há apenas uma construção de direitos e obrigações somente da minha parte. Somente da minha parte. Então, eu tenho uma declaração de vontade apenas minha ainda. Ainda não vinculou a outra parte propriamente dita. Está me entendendo, Luciano? Propriamente dita. E, logicamente, dentro desse contexto aí, que foi o que a gente colocou lá, essa declaração unilateral, ela pode ser, e a gente colocou lá, receptício ou, logicamente, não receptício. Não receptício. Logicamente que o receptício é quando a pessoa da outra parte tem conhecimento da intenção do primeiro interlocutor, da minha declaração de vontade, e o não receptício é quando a outra parte não tem interesse, ou não tem interesse, não tem conhecimento, evidentemente, desse negócio, dessa minha declaração unilateral. Em tese, por exemplo, se você pegar o testamento, se a pessoa que eu testei souber, então nós temos um testamento receptício, apesar que é perigosíssimo. E é perigosíssimo por quê, pessoal? Se, evidentemente, a pessoa não sabe, por exemplo, do testamento, então ele é não receptício, ou seja, ele não está sabendo ainda dessa minha declaração de vontade, certo? Não sabe, não receptício, ou seja, não sabe da vontade da outra parte. E por que é que quando a pessoa sabe, por exemplo, que vai herdar em um testamento, por que é perigoso, pessoal? O que vocês acham que seria o perigoso? Na análise de vocês. Pessoal, termina só no unilateral hoje, tá bom? Alguém pode me dizer? Por exemplo, o testamento é uma declaração unilateral de negócio jurídico, que vai, evidentemente, constituir direitos e obrigações somente para quem testa, eu, Luciano. E esse testamento poderia ser receptício. Quando é que um testamento ele é receptício? Quando a outra parte já sabe da minha vontade de deixá-lo com todo o meu patrimônio. Quando é que é não receptício? Quando a outra parte não sabe que eu quero deixar todo o meu patrimônio para ele, ou todos os meus negócios jurídicos para ele, ou para ela. Certo? No caso de testamento, Bruno, o grande perigo aqui é esta pessoa aqui mandar me matar, rapaz. Exatamente. Isso aí é chamado de babu, mas é Gleilson. Porque as pessoas podem atentar contra a vida. Perfeito, Alisson. Gostei dos seus termos jurídicos. Porque a pessoa pode atentar com a vida da pessoa para conseguir a primeiro grau. Logicamente que, se for descoberto, eu serei indigno de herdar. E a indignidade, o Código Civil proíbe com a exclusão de direitos sobre o patrimônio. Os filhos que, porventura, tiraram a vida dos pais, são considerados indignos e estes não herdam absolutamente nada. Suzanne von Richthofen não herdou nada do patrimônio dos Richthofen. E vocês sabem desse caso de muitos e muitos anos, e ela foi decretada indigna e não herdou nada, somente o irmão dela.
Exatamente. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Hoje alguma pergunta? Vamos só para algumas perguntas aí, pessoal. Eu continuo na próxima aula sobre bilateral, certo? E multilateral, e a gente vê mais outros contextos. Já são 21h30, para que vocês aí tirem um tempinho para resolver a nossa atividade. Receba até quinta, tá bom? Até quinta-feira. Realmente é um absurdo isso aí, Lúcia. É a nossa maravilhosa lei, né? Nossa maravilhosa lei que é assim. Pessoal, o Google tem que atualizar. Ah, sim, entendi. Tá certo. Pessoal, então tá bom, estamos bem por hoje. Aprofundamos o conteúdo, certo? E continuaremos na quinta-feira. Não esqueça, na quinta-feira, de eu recebo o trabalho até quinta-feira, pessoal. Já vale nota, pessoal. Tá bem simplesinho lá. Pessoal, boa noite, um abração, até breve e tchauzinho, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus.